mais uma vez juntos para a leitura do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, livro de Allan Kardec, em sua primeira edição francesa. Será um capítulo longo, mas que vocês sempre podem interromper e seguir mais tarde. Vamos lá. Capítulo 7. Doutrina das Penas Eternas. Kardec continua estudando o passado para que a gente possa entender a atualidade do Espiritismo. Primeiro, vamos lá. A crença na eternidade das penas perde terreno diariamente, de tal forma que, sem ser profeta, cada um pode antever o seu fim próximo. Ela foi combatida por argumentos tão poderosos e peremptórios que parece quase supérfluo dela nos ocuparmos daqui para frente, bastando deixá-la extinguir-se por si. No entanto, não se pode ignorar que, por mais caduca que seja, essa crença ainda é o cavalo de batalha dos adversários das ideias novas, o ponto que eles defendem com mais obstinação, porque é uma das frentes mais vulneráveis e porque prevêem as consequências de sua queda. Sob essa ótica, a questão merece um exame sério. A doutrina das penas eternas, assim como a do inferno material, teve a sua razão de ser enquanto essa crença representasse um freio para os seres humanos pouco avançados intelectual e moralmente. Nota de rodapé número 73. Os dogmas foram criados no início da civilização, quando as massas eram constituídas por espíritos simples e ignorantes nativos da Terra. As elites que se formaram eram representadas pelos espíritos inteligentes, mas egoístas e orgulhosos, exilados de um planeta que passava por sua regeneração. A ideia das penas eternas causava medo condicionado o povo para hábitos sociais. Foi uma nota do editor. Aqui, os leitores que estão comigo sabem que nós viemos exilados da constelação de Capela. Então, existia aqui na Terra uma comunidade nascida daqui e nós viemos exilados. Assim como os que serão excluídos da Terra irão para outro planeta primitivo, onde serão lá motivo de progresso, não é? Vamos continuar nossa leitura. Da mesma forma, como estes seriam pouco ou nada dissuadidos pela ideia das penas morais, não o teriam sido tão pouco pela das penas temporárias, não teriam nem mesmo compreendido a justiça das penas gradativas e proporcionais, porque não estavam aptos a compreender as nuances frequentemente delicadas do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Nota 74, também do editor. Essas explicações correspondem ao item 5 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, do trecho que afirma: a mesma falta pode assim dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. As penas que correspondem ao sofrimento moral ou sensação de infelicidade do espírito imperfeito são graduais e proporcionais ao entendimento do espírito, que erra por ato da vontade. Desse modo, a responsabilidade pelos atos está associada ao entendimento e intenção, sendo que as leis estão presentes na consciência de cada um. Quer dizer, o seguinte, meus amigos, uma pessoa que tem conhecimento que matar o próximo é um crime, ele tem um peso. Agora, aquele selvagem, primitivo, que não tem essa ideia, não tem esse conhecimento, é diferente, a penalidade é diferente, ele não sabe, certo? Trazendo isso para uma criança que pega um objeto propositalmente e quebra esse objeto, ele tem um tipo de culpa. Agora, aquela criança que esbarrou no objeto sem intenção de quebrá-lo e ele cai e quebra, é diferente, não é? É isso que ele quer dizer. Continuando a nossa leitura. Quanto mais próximos os seres humanos estão do estado primitivo, mais materiais eles são. O senso moral é o que mais tardiamente neles se desenvolve.
Por essa mesma razão, eles só podem ter uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, assim como uma ideia não menos vaga acerca da vida futura. Nota 75. O espírito simples e ignorante vivencia uma transição entre a vida animal, regida pelo instinto, e a vida espiritual, dirigida pelas faculdades da alma. O primeiro passo desse aperfeiçoamento é a conquista da inteligência racional, a razão, que permite dominar a vontade, o livre-arbítrio. Por fim, desenvolve-se o senso moral e as virtudes. Kardec explica em A Gênese: o instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o ser humano usa à sua vontade. Tão somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Capítulo 3, no item 9. Foi uma nota do editor. Continuando. Os homens, ou seja, os seres humanos, equipararam Deus à natureza de si mesmos. Para eles, Deus é um soberano absoluto, tanto mais terrível porquanto invisível, quanto um monarca déspota, que, trancado em seu palácio, não se mostra jamais aos seus súditos. Deus é poderoso apenas pela força material, porque os seres humanos não compreendem a força moral. Vendo a Deus apenas armado com um raio, ou em meio a relâmpagos e tempestades, semeando por onde passa a ruína e a desolação, a exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, mas um fraco, que não saberia fazer-se obedecer. Isso é a ideia daquele ser primitivo, certo? Que fique claro. Na ideia da vingança implacável, nos castigos terríveis, eternos, nada havia contrário à ideia que os seres humanos faziam de Deus, nada que a razão rejeitasse. Implacáveis que eram eles mesmos em seu rancor, cruéis com os inimigos, sem piedade pelos vencidos. Deus, sendo-lhe superior, haveria de ser ainda mais terrível. Comento eu, meus amigos, o ser humano julga Deus com os mesmos atributos de nós, imperfeitos terrestres. Se nós somos vingativos, a gente acha que Deus também é. Percebemos? Mas não, Deus é amor. Vamos continuar. Para tais homens ignorantes, eram necessárias crenças religiosas similares à sua natureza, ainda rústicas. Novamente, uma nota do editor. Em A Gênese, já lida aqui no canal, Kardec define: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com das suas religiões. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível, imutável, sem os quais ela seria perdida a ascendência sobre os seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega, da obediência passiva, que tinha, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. O Espiritismo surge no momento da libertação voluntária, da submissão pela fé racional, que criará a fraternidade entre todos. Seguindo com a leitura. Uma religião unicamente espiritual, toda de amor e caridade, não poderia consorciar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Tanto, meus amigos, que faço eu um comentário. É por isso que Jesus não foi aceito há 2000 anos, porque eles queriam um guerreiro que os libertasse de Roma. E não, ele veio com amor, com perdão. Tanto vemos quanto era brutal a mentalidade daquele povo. Vamos continuar. Eu vou ler novamente o parágrafo. Uma religião unicamente espiritual, toda de amor e de caridade, não poderia consorciar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuramos Moisés e a sua legislação draconiana, na qual conseguia conter seu povo indócil, nem por haver feito de Deus um ser vingativo. Assim era necessário naquela época. A doce doutrina de Jesus não encontraria eco e quedaria impotente. Meus amigos, são 2000 anos e o ser humano ainda não aprendeu a amar.
À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou paulatinamente e os homens, ou seja, os seres humanos, tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão de forma gradual. Quando veio Jesus, pôde este anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo, dizendo aos seres humanos: amai-vos uns aos outros, fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Entendem a diferença? É aí que está. Continuando. Ora, quais eram os homens, os seres humanos, que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas então, o que teria acontecido com estas últimas? Deveriam definhar eternamente no embrutecimento? O bom senso rejeita tal suposição. Não, elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o império da lei mosaica, haviam adquirido ao longo de várias existências um desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada, encontrando-se avançadas ou suficiente hoje para receber um ensinamento ainda mais completo. Ainda assim, o Cristo não lhes podia revelar todos os mistérios do futuro, tendo ele mesmo dito: eu ainda teria muitas coisas para vos dizer, mas vos não as compreenderíeis, eis porque vos falo em parábolas. Principalmente no que concerne à moral, ou seja, os deveres dos seres humanos para com os seres humanos. Ele foi muito explícito, pois, tocado na corda sensível da vida material, ele sabia fazer-se compreender. Sobre outras questões, limitou-se a semear, de forma alegórica, as sementes do que deveria florescer mais tarde. A doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo com relação às penas, ele não podia romper de repente com as ideias já recebidas. Vinha mostrar novos deveres aos seres humanos: a caridade, o amor ao próximo, a substituição do espírito de ódio e de vingança, a abnegação em lugar do egoísmo, o que já era muito. Ele não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus aos bons. Esse reino era, pois, vedado aos maus. Para onde iriam estes últimos? Seria necessário um contraponto adequado para impressionar aquelas inteligências ainda demasiado materiais para conseguir se identificar com a vida espiritual. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas e não ideias sutis. Eis porque Jesus não entrou, a esse respeito, em detalhes supérfluos, bastava-lhe opor uma punição à recompensa. Naquela época não era necessário mais do que isso. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem atirados à Geena. Ora, o que era Geena? Era um lugar nos arredores de Jerusalém, um aterro onde eram lançados os detritos da cidade. Seria necessário também levar tais palavras ao pé da letra? Tratava-se de uma dessas figuras enérgicas, com a ajuda das quais ele impressionava as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse esse seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus, porquanto a clemência e a inflexibilidade são opostos que se anulam. Seria, portanto, um engano espantoso com relação ao sentido das palavras de Jesus, se nelas enxergássemos a ascensão do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensinamento proclama a mansidão do Criador. Na oração dominical, ou seja, no Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não esperasse algum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas seria esse perdão sem condições? Seria uma graça, uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. O alcance desse perdão subordina-se à maneira que se haja perdoado, ou seja, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados.
Deus, dizendo do esquecimento das ofensas, uma condição absoluta, não podia exigir do ser humano fraco aquilo que ele, onipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Para os seres humanos que não possuíam senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de surpreendente, sobretudo porque ela fazia parte da crença vulgar, oriunda da ideia do inferno dos pagãos, quase universalmente disseminada. A eternidade das penas não tinha tampouco nada que espantasse pessoas submetidas por séculos de legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso encarregar-se-iam de fazer compreender o seu sentido figurado, principalmente porque, segundo sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os seres humanos de todas as coisas. Nota 77 do editor. A doutrina de Jesus, como anteriormente a de Sócrates e Platão, e da autonomia intelecto-moral, superando a heteronomia, submissão da vontade alheia, das religiões ancestrais. Mas a mudança de paradigma para a humanidade é gradual e depende de condições progressivas da maturidade, do entendimento, para se completar. O Espiritismo, surgindo quando o advento da ciência moderna, faz uso do método científico para demonstrar a teoria moral autônoma enquanto lei universal. Ele cumpre assim a previsão feita por Jesus da vinda do Paracleto, ou Espírito da Verdade. Foi uma nota do editor. Seguindo. A característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria graça diante de Deus. Ao contrário, em todas as ocasiões, Jesus demonstra a Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. Ele só o mostra inflexível para o pecador e irredutível. Se Deus tem o castigo numa das mãos, tem sempre na outra, no entanto, o perdão pronto a se estender sobre o culpado, desde que este se volte sinceramente para ele, Deus. Tal não é certamente a descrição de um Deus impiedoso. Convém observar também que Jesus jamais pronunciou uma condenação irremissível contra ninguém, mesmo contra os maiores criminosos. Todas as religiões primitivas, de acordo com a índole dos povos, tiveram deus guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus fornecia-lhe 1000 maneiras de exterminar seus inimigos, recompensando-os pela vitória ou punindo-os pela derrota. Conforme a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se honrá-lo ou pacificá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Daí os sacrifícios de sangue, que tiveram um papel tão importante em todas as religiões antigas. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Olhe só, sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo acreditaram honrar o Criador, entregando às chamas e às torturas milhares daqueles a quem dominavam, hereges, e que representava, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, uma vez que promoviam para a maior glória de Deus e com o acompanhamento de cerimônias religiosas. Mesmo hoje, ainda invocam Deus dos exércitos antes do combate, glorificando-o após a vitória e frequentemente pelas causas mais injustas e anticristãs. Meus amigos, eu quero lembrar nesse momento o quanto as igrejas sacrificaram seres humanos. Isso é uma realidade que está aí na história. A Inquisição, as cruzadas. Nós estamos ainda hoje acertando esse passado das pessoas que foram assassinadas em nome de Deus, que é um dos maiores absurdos que se pode pensar. Não é verdade? Meu Deus. Mas vamos continuar a nossa leitura. Como o ser humano é lento em se desfazer dos preconceitos, de seus hábitos, das suas ideias primitivas, não é mesmo? 40 séculos nos separam, isso porque
o Kardec está escrevendo isso nos 1800. 40 séculos nos separam de Moisés. A nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros, consagrados ou ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, dos que são olhados como heréticos, para dar fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas na falta das fogueiras, as perseguições materiais e morais estão ainda em vigor. Tão arraigada está no ser humano a ideia de um Deus cruel, alimentado por sentimentos que lhe foram incutidos incessantemente, desde a infância, até o ser humano estranhar que o Deus que lhe é apresentado, honrado por atos bárbaros, condene as torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? Sim, são filósofos ímpios, como alegam alguns que se escandalizaram ao ver nome de Deus profanado por atos que não lhe eram dignos. Foram eles os que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíram. A religião aí ganhou uma indignidade, o que perdeu em prestígio exterior, uma vez que, se há menos homens agarrados à forma, há em maior número os que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Mas, ao lado desses últimos, quantos existem que, detendo-se na superfície, foram levados à negação de toda a providência? Por não saberem conciliar apropriadamente as crenças religiosas e o progresso da razão humana, surgiu entre uns o deísmo, entre outros a incredulidade absoluta, e entre outros, enfim, o panteísmo. Em outras palavras, fez-se o homem a si mesmo, Deus, por não conseguir enxergar um que fosse suficientemente perfeito. Nota número 78. No início do século XIX, surgiu o pensamento materialista, incredulidade, atribuindo ao sentido da vida somente o que fosse desejado, útil e necessário, impondo as leis humanas pelos castigos e recompensas sociais. Deste modo, repetia a heteronomia das religiões do mundo velho, fanatismo. A reação espiritualista, que é a fé racional, representada na França pela psicologia espiritualista e depois pelas ciências filosóficas do espiritualismo racional, abriram um caminho para o conhecimento da lei universal pelo espiritismo, ao esclarecer a religiosidade natural, a perfectibilidade da alma e a providência divina. Foi a nota do editor. Vamos para o item 2. Voltemos ao dogma das penas eternas. O principal argumento que se invoca a seu favor é o seguinte: admite-se entre os homens, ou seja, entre a humanidade, que a gravidade de uma ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. A ofensa cometida contra um soberano, sendo considerada mais grave do que aquela contra um simples súdito, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais que um soberano por ser infinito. A ofensa contra ele é, portanto, infinita, exigindo assim um castigo infinito. Em outras palavras, eterno. Meu Deus do céu, hein? Que raciocínio. Continuamos. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida numa base sobre a qual se apoie uma premissa, enfim. Tomamos essa premissa nos próprios atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Nota 79. Nota do editor essa. Para os leitores contemporâneos de Allan Kardec, lá em 1800, o uso da razão para analisar as questões psicológicas e metafísicas estavam presentes no espiritualismo racional, presente desde 1830 nas universidades e no sistema oficial de ensino francês. As disciplinas das ciências filosóficas dividiam-se entre psicológicas e metafísicas. A metafísica especial era dividida em três partes: psicologia racional,
relações entre a alma e o corpo, cosmologia racional, natureza da matéria e da vida, e teodiceia, estudo racional de Deus. Deus, pois que tudo nada cria, Deus, pois que do nada cria cada coisa, porque é o próprio ser e, por consequência, a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Janet Paul, Tratado Elementar de Filosofia. Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência, mas avança por meio do conceito da evolução do espírito pelo próprio esforço das reencarnações, desde simples e ignorantes. Foi uma nota do editor. Agora, eu me admiro, todos nós nos admiramos, que na França, nos anos 1860, existiam aulas desse tipo de profundidade, coisa que hoje já não existe. Seguindo com a leitura. É impossível conceber Deus de outro modo, senão com o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, uma vez que seria possível imaginar um ser possuidor daquilo que ele faltasse. Para que ele seja o único acima de todos os seres, é preciso que nenhum ser possa ultrapassá-lo, nem o igualar em coisa alguma. Portanto, é necessário que seja ele infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não estão sujeitos a aumento ou diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito, tampouco. Se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau a menor parcela de bondade, da mesma forma que um objeto não pode ser de um preto absoluto com mais leve nuance de branco, nem um branco absoluto com menor marca de preto. Estabelecido esse ponto de partida, a esses argumentos, oporemos os argumentos a seguir. Primeiro, somente um ser infinito pode fazer algo infinito. O homem sendo limitado, o ser humano sendo limitado em suas virtudes, conhecimentos, poder e aptidões em sua existência terrestre, pode produzir apenas coisas limitadas. Segundo, se o ser humano pudesse ser infinito no mal que faz, seria infinito também no bem, e seria, portanto, igual a Deus. Mas se o ser humano, fosse infinito no bem, não praticaria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. E admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se ele não é infinitamente bom, não é perfeito, e se não é perfeito, não é Deus. Temos que meditar, meus amigos, temos que filosofar, não é? Quarto, se Deus é implacável com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Quinto, porque Deus estipularia para o ser humano a lei do perdão se ele próprio não devesse perdoar? Daí resultaria que o ser humano que perdoa os seus inimigos, retribuindo-lhes o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que, surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu, recusa-lhe por toda a eternidade. É o mais escasso alívio. Sexto, Deus, que está por toda parte e tudo vê, pode também ver as torturas dos condenados. Se mantém por toda a eternidade insensível aos gemidos desses últimos, ele é eternamente impiedoso, sem piedade e não é infinitamente bom. Sétimo, a este último argumento, responde-se que o pecador, que se arrepende antes de morrer, recebe a misericórdia divina, de forma que o maior culpado pode encontrar benevolência diante de Deus.
Isso não é posto em dúvida e concede-se que Deus só perdoe o arrependido, mantendo-o inflexível com os irredutíveis. Mas, se ele, Deus, é todo misericordioso para com a alma que se arrepende antes de haver deixado o corpo, por que deixaria de sê-lo com aquele que se arrepende após a morte? Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, se que é apenas um instante, não durante a eternidade que é infinita? Se a bondade e a misericórdia de Deus são circunscritas a um tempo limitado, não são infinitas, e Deus não seria infinitamente bom. Oitavo, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é justiça mais implacável, nem aquela que deixa todas as faltas impunes, mas aquela que leva em conta, com todo rigor, o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro na dose mais equitativa e não se enganando jamais. Se por conta de uma falta momentânea, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do ser humano, e muitas vezes do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente sem esperança de alívio das penas ou do perdão. Não há nenhuma proporcionalidade entre a falta e a punição, não havendo justiça, portanto. Reconciliar-se o culpado com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal que fez, constitui o retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, nesse retorno ao bem de nada valerá. Se o bem não for levado em conta, não haverá justiça. Entre os homens, ou seja, entre os seres humanos, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada e por vezes até mesmo perdoada. Haveria, assim, uma justiça humana mais equidade que na justiça divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persistirá no mal, de tal forma que Deus não somente o condena a sofrer perpetuamente, condena-o ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não constituiria nem justiça nem bondade. Nono, sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer, o passado e o futuro. Deve saber no momento da criação de uma alma se ela fracassará muito gravemente, a ponto de ser condenada por toda a eternidade. Se não o sabe, seu saber não é infinito, então não é Deus. Se o sabe, terá criado voluntariamente um ser destinado, desde a sua formação, à tortura sem fim. Então, ele não é bom. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode sobre este estender a sua misericórdia, retirando-o do inferno, não existirão penas eternas, e o julgamento emitido pelos seres humanos estará revogado. 10. Portanto, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, assim, incompatível com a perfeição infinita, donde se conclui que, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe, ou, se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justa que se equipare a punição à recompensa? Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ela não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Mas, antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas, travar combates com as más paixões, não a tendo Deus criado perfeita, mas suscetível de o ser. Para que a alma tenha mérito de suas obras, ela pode cair em faltas, consequência de sua fraqueza natural. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada? Não é? Nota 80, vamos lá. A teoria espírita supera o dogma da queda da alma, pecado, karma, criado a partir da falsa ideia de que Deus teria criado os espíritos perfeitos em moral e sabedoria, e ressignifica racionalmente o termo castigo e pena enquanto consequência natural da falta.
baseada em leis deduzidas pelos fatos, esclarece: não há queda senão da passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito, criado simples e ignorante, está, em sua origem, num estado de nulidade moral e intelectual, como uma criança que acaba de nascer. Se ela não fez mal, não fez não mais o bem, não é nem feliz nem infeliz, age sem consciência e sem responsabilidade, uma vez que nada tem, nada pode perder e não pode não mais retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e racional. Por consequência, o mal que faz mais tarde infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho em que empenhou. Isso pode ser visto na Revista Espírita, de junho de 1863, no artigo do princípio da não retrogradação dos espíritos. Eu lembro aqui que todas as Revista Espírita em todos os seus volumes, estão disponíveis na internet graciosamente a quem quiser estudá-los. Continuando a leitura. A punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado, que deve ter como resultado a sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse remissível, seria perpétua qualquer intenção de melhor proceder e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se. Podendo fazê-lo, ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Nota 81. Essa explicação corresponde ao item 13º do resumo da Lei de Justiça, no capítulo 8º, que afirma: para o espírito mau, sendo o artífice da própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar, e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo ele será infeliz. Foi uma nota do editor. Continuando. Sendo bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é seu prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é o meio de alcançá-la, deve ser temporário. Mesmo entre os seres humanos, a noção mais elementar da justiça preconiza que não pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Eu lembro aqui, meus amigos, que sempre que o texto diz homens, eu repito humanidade, porque já me foi comentado aqui no canal que eu não sei ler, porque eles acham que quando fala homens é só homens, não estão as mulheres nesse número. Mas sim, quando se fala homem, é a raça humana, é a humanidade. As mulheres estão sim incluídas, certo? Terceiro item dado por Kardec. Vamos lá. Um último argumento a favor das penas eternas é esse: o temor das penas eternas é um freio. Se deparecesse, o ser humano, nada mais temendo, entregar-se-ia a todos os excessos. Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem na existência de qualquer sanção corretiva. O estado, feliz ou infeliz, na vida futura, é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma eventual igualdade de condições do ser humano bom e mau contribuiria à negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno, e será quanto mais temível, quanto maior for a certeza dele, assim como será tanto mais crível quanto mais racional for. Uma pena que não se crê está longe de constituir um freio, figurando a doutrina das penas eternas nesse grupo. A crença nas penas eternas é, como já o dissemos, teve a sua utilidade e sua razão de ser numa determinada época. Atualmente, não somente não mais impressiona, como até produz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar a sua realidade.
seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam por prová-la. Infelizmente, entre esses, muitos demonstram, através de seus atos, não a temer minimamente. Se essa pena é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem crer nela, que influência poderá exercer sobre os que nela não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Nota número 82. Nota do editor. Essa explicação corresponde ao item 5º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, sempre referido aqui. No trecho que afirma: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição da falta, ocorrida em virtude da imperfeição, é a condição de sofrimento moral ou infelicidade. Assim, por sua natureza, essa sensação de infelicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau de consciência, alcance, revolta, negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda quando o espírito se arrepende por sua livre vontade e retorna ao bem, pois toda pena é temporária. Meus queridos, que me acompanham nessa leitura, o que disse Jesus do alto da cruz para aqueles que estavam promovendo tudo aquilo? Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus resume toda essa leitura que nós fizemos até aqui. Eles não sabem o que fazem, por isso merecem o perdão. Porque são imaturos. Por isso que nós, eu, você, todos nós, devemos ter piedade por aqueles que nós vemos estarem errando. Porque o que eles passarão será muito dramático. Merecem piedade. Vamos continuar a nossa leitura. Até este ponto, não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com o raciocínio. Vamos agora demonstrá-lo em condições com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se progridem, a eternidade das penas é impossível. Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao ser humano civilizado, ou quando constatamos a diferença que um mesmo povo apresenta de um século para outro. Se admitirmos que não são mais as mesmas almas, será preciso então concluir que Deus as criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. É incontestável que a alma intelectual e moralmente incipiente, qual seja a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade e a mesma aptidão para fruir os esplendores do infinito como a alma em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Portanto, se essas almas não progridem, elas só podem, mesmo nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente de uma felicidade, por assim dizer, incompleta. Chegamos forçosamente, portanto, para estarmos de acordo com a justiça mais rigorosa, à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e depois progrediram. Contudo, aqui encontramos a importante questão da pluralidade das existências, único meio racional de resolver a dificuldade. Mas deixemos por ora essa questão.
consideremos que a alma tenha uma só existência. Imaginemos um jovem de 20 anos, como tantos há, ignorante, de índole viciosa, a negar sua alma e Deus, a entregar-se à desordem, a praticar toda espécie de malvadez. Eis, no entanto, que ele se encontra num meio favorável, trabalha, instrui-se, corrige-se pouco a pouco, acaba por tornar-se um homem de bem. Não será este um exemplo factível do progresso de uma alma durante a vida? E não se vêem diariamente casos semelhantes? Por fim, numa idade avançada, este homem morre santificadamente, tendo a sua salvação naturalmente assegurada. Mas qual teria sido o seu destino se, devido a um acidente, houvesse ele morrido 40 ou 50 anos mais cedo? Estaria numa condição que resultaria em sua segunda condenação. Ora, uma vez condenado, encerrar-se-ia qualquer possibilidade de progresso. Eis, pois, um homem salvo porque viveu muito tempo, e que, de acordo com a doutrina das penas eternas, estaria condenado para sempre, caso houvesse vivido menos. Ora, dado que sua alma pôde progredir num determinado espaço de tempo, por que não poderia progredir ao mesmo intervalo após a morte, se uma causa independe da sua vontade o tivesse impedido de fazê-lo em vida? Por que ele negaria a Deus o meio de tal? O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de ocorrer. Mas, se lhe tivesse sido imposta uma condenação inapelável, a partir do instante de sua morte, qualquer arrependimento seria inútil por toda a eternidade, e sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso da alma, porque lhe opõe um obstáculo intransponível. Esses dois princípios anulam-se obrigatoriamente um ao outro. Se um é válido, o outro não pode ser. Qual dos dois é verdadeiro? A lei de progresso é patente, não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência, é uma lei da natureza, lei divina e imprescritível. Nota 83. Desde a tradição da antiguidade, predominava o fixismo como a crença da posição fixa da Terra no centro do universo. A gente já sabe que não é mais assim. E nas essências imutáveis dos seres vivos. Desde meados do século XVIII, começa a surgir o pensamento evolucionista para explicar a origem e a transformação do mundo natural. No século XIX, o progresso foi reconhecido como lei natural pela ciência, enquanto as seitas religiosas não acompanham esse conhecimento, pretendendo as ideias superadas do velho mundo. O Espiritismo amplia o alcance da lei do progresso para as questões psicológicas, metafísicas, definindo a evolução do princípio inteligente como fundamento da diversidade presente no universo, combinando com a unidade representada por Deus e as leis naturais que regem tanto o mundo corporal quanto o mundo espiritual. Eu lembro, meus amigos, que ainda há quem acredite na Terra plana. Ainda existe terraplanista. Precisamos ter paciência uns com os outros. Mas vamos continuar nosso estudo. Porquanto, se ela existe e não pode ser compatibilizar com a outra, é porque a outra é falsa. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam chegado a ver o céu, caso tivessem morrido antes do progresso que lhes trouxe a conversão. São Paulo, o Paulo de Tarso, matou muitos cristãos e hoje ele é santo dos cristãos. Como é que fica? Não é verdade? Como é que fica? Temos que raciocinar, meus amigos. Temos que sair da letra e pensar. Mas vamos continuar nosso estudo. A essa última asserção responderam alguns que a conversão desses homens santos não foi um resultado do progresso de suas almas, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Meu Deus, queremos todos a graça. Isso, porém, não passa de um jogo de palavras. Se praticaram o mal, mais tarde o bem, é porque se tornaram melhores, progredindo, portanto.
Ter-lhe-ia Deus, então, concedido como um favor especial a graça de se corrigirem? Porque a eles e não aos outros? Seria ainda a doutrina dos privilégios incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor a todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, em consonância com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e com mais rigorosa justiça, o ser humano é filho de suas obras durante essa vida, assim como após a morte, nada devendo a ajuda de ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência, por tanto tempo quanto ela persistir. Vamos ao item 5º. A crença na eternidade das penas materiais manteve-se como um salutar temor até que os seres humanos pudessem compreender o poder moral. Assim é como as crianças, que se conseguem disciplinar por um tempo, mediante a invocação de certos seres quiméricos com que as amedrontamos. Chega, porém, um momento em que a razão da criança ultrapassa os limites das histórias usadas para refreá-las. Seria um absurdo imaginar governá-la ainda pelo mesmo método. Se aqueles que a guiam insistem em afirmar que tais fábulas são verdades a serem contadas ao pé da letra, dela perderiam a confiança. Assim é hoje com a humanidade que saiu da infância, abandonou as fraldas. O homem, ou seja, o ser humano, não é mais um instrumento passivo que cedia sobre injunção material, tampouco o ser crédulo que tudo aceitava de olhos fechados. Meus amigos, é por isso que existem tantos ateus, porque o que está posto pelas religiões tradicionais são absurdos que a lógica não consegue aceitar. Nota 84. Para educar se dá por transferência de informação, heteronomia, mas criando condições para que o próprio indivíduo produza e compreenda o conhecimento livremente, a autonomia, superando assim a obediência passiva e a fé cega do velho mundo. Assim, o Espiritismo colabora para que a humanidade saia da ilusão para a realidade de um mundo novo. Essa foi uma nota do editor. Continuando. Eis porque, tendo o seu espírito atingido um certo grau de desenvolvimento, rejeita a crença das penas eternas, por ser esta incompatível com a ideia mais sublime que faz da divindade e também com noção mais exata que tem sobre o que é justo ou injusto. Todos os argumentos do mundo não se poderiam sobrepor à evidência. Persistir em tal abordagem seria um erro neste caso, porquanto levaria ao comprometimento da própria autoridade. A crença é um ato de compreensão. Por isso, ela pode ser imposta. Se durante um certo período a humanidade, o dogma das penas eternas, foi inofensível, até mesmo salutar, a partir de um dado momento tornou-se temerário. De fato, se imposto como verdade absoluta, quando já o repele a razão, resultará logicamente de uma ou duas coisas. Ou o ser humano que deseja crer adota uma crença mais racional, apartando-se dos que ainda se mantenham no dogma, ou então não mais crê em absolutamente nada, se transforma em ateu. A quem quer que tenha estudado a questão com tranquilidade, fica evidentemente que nos dias de hoje o dogma das penas eternas tem produzido mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso evolutivo incessante, somente seguindo este último o que se logra governar os seres humanos. Querer estancá-lo ou fazê-lo retroceder, ou ainda simplesmente estacionar enquanto ele avança, equivale a perder-se. Seguir ou não tal movimento é uma questão de vida ou morte, tanto para as religiões como para os governos. Será isso um bem ou um mal? Certamente é um mal aos olhos daqueles que, ao viver no passado, veem no desaparecer. Para aqueles que vislumbram o futuro, no entanto, representa a lei do progresso, uma das leis de Deus, contra as quais toda resistência é inútil. Voltar-se contra a vontade de Deus é promover a ruína de si mesmo. Por que então querer manter a todo custo uma crença que cai em desuso e que faz, afinal, mais mal do que bem à religião? É triste dizê-lo,
mais uma questão material sobrepõe-se à questão religiosa nesse ponto. Essa crença foi amplamente explorada com a ajuda da ideia que com dinheiro podem ser abertas as portas do céu, evitando-se assim o inferno. A renda de tal ideia gerou e gera ainda é incalculável. É o imposto pago antecipadamente sobre o temor da eternidade. Sendo facultativo o rendimento de tal imposto, é proporcional à crença. Se inexiste a crença, o rendimento é nulo. A criança cede de boa vontade o seu doce àquele que lhe promete espantar o lobisomem. Se a criança, porém, não mais acredita em lobisomem, ela guarda o doce para si. A nova revelação, ao proporcionar ideias mais criteriosas acerca da vida futura e ao provar que podemos alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição ainda mais acirrada por fazer secar uma importante fonte de receita. Assim é toda vez que uma descoberta ou invenção vem promover a mudança de hábitos. Eu não sei, meus amigos, se aqui é o lugar de fazer esse comentário, mas eu o farei. Vocês têm noção por que Jesus foi sacrificado? O que Jesus fez dias antes de ser preso? Ele foi aos vendilhões do templo. Ao que se sabe, foi o único momento em que Jesus foi mais incisivo. Todo e qualquer lugar onde entra bem material, entra dinheiro, Jesus condena. E o que nós vemos nos templos atuais? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só dinheiro. Jesus não quer dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, uma vez que tudo é dele. Dele aqui com letra maiúscula. Tudo é de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de pessoas boas, que ajudem os seres humanos a serem melhores. É disso que Deus precisa. De amor, fraternidade uns com os outros. É isso que Deus quer. Me perdoem pelo comentário tão incisivo. Mas vamos à nota número 85. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, o que certamente não as aceitarão. Em alguns casos, de boa fé, por convicção, outros por interesse. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. Porquanto mais uma ideia é grandiosa, mas encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques aos quais seja objeto. Vejam em A Gênese de Kardec, capítulo 18, item 23 e 24. Já está lida aqui no canal a versão original da Gênese, porque a que corre por aí foi deturpada, certo? Seguindo, aqueles que viverem dos antigos e onerosos esquemas que defendem, desabonando os métodos novos mais econômicos, pode-se crer, por exemplo, que a imprensa, malgrado os benefícios que traria à humanidade, tenha sido aclamada pela classe numerosa dos copistas? Não, estes certamente a detestavam. Assim também deve ter sido com as máquinas das estradas de ferro e inúmeras outras. Os olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão inútil da qual se riem. Os olhos do filósofo, esse dogma possui uma relevância social pelos abusos que enseja. O ser humano verdadeiramente religioso percebe que interessa a dignidade da religião que se extingue em tais abusos, assim como suas causas. Esse capítulo foi duro, não é, meus amigos? Foi incisivo e longo. Aqui ficamos. Espero a companhia de vocês nos capítulos seguintes, alguns muito longos, alguns bem curtos, mas podemos sempre pausar e seguir a leitura ou escutando os vídeos mais tarde ou mesmo em outro dia. Por hoje ficamos aqui, até breve.